Olá, bem-vindos ao IP25, um podcast sobre design com o foco apontado para um único projeto. Procuramos ir para lá da superfície e entender o que é que está por trás das opções tomadas pelos designers. Este podcast surgiu no contexto mostrado em Design de Comunicação da ESAD, pela turma 2024-2025. Boa escuta! Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, Beyond the Surface. Hoje temos connosco o designer gráfico e diretor criativo do Gabinete de Design da ESAD Idea, João Queiroz. João, bem-vindo. Olá, um prazer. Prazer é todo meu. Antes de mais, agradecer a tua disponibilidade por estar aqui hoje. A justificação e o motivo pelo qual estamos a fazer este episódio hoje é para analisar um trabalho do João para a identidade e o catálogo para a exposição Arquente e não só, 100 anos de design de secadores de cabelo, do Jeremy Aston, da curadoria de Jeremy Aston. Foi uma exposição da qual eu tive a oportunidade de estar presente recentemente e recomendo a todos. Vai estar presente na Casa de Design até dia 5 de maio. Mas vamos saltar então nestas introduções e vamos passar para a prática. João, primeiro vou-te querer abordar relativamente ao processo inicial desta proposta e vou-te fazer uma questão relativamente ao briefing. E neste caso, queria-te perguntar se o briefing para este projeto já veio definido ou foi algo que tu tiveste a oportunidade de propor e como é que foi a análise e a resposta da mesma? Sim, então, a ESAD Idea já tem vindo a fazer várias exposições na Casa de Design e a lógica é mais ou menos a mesma e ao mesmo tempo também cada uma das exposições tem as suas particularidades, não é? Acho que é importante que se sinta sempre que é uma exposição da Casa de Design, mas ao mesmo tempo também existe um caráter independente de cada exposição. Eu aqui na ESAD Idea já tinha trabalhado na exposição anterior que era sobre livros, sobre edições portuguesas. Desta vez o desafio era um bocadinho diferente. O Jeremy, que é o curador da exposição, tem vindo a fazer esta coleção há alguns anos e o desafio era, ele chegou aqui com os seus caixotes e como é que vamos tornar isto uma exposição, como é que vamos tornar isto um catálogo, que particularidades é que temos aqui. O Jeremy foi um ótimo curador porque já nos trouxe muitas coisas do arquivo dele orientadas, que facilitou imenso. A primeira parte era, quantos secadores é que existem, que categorias é que vão existir, como é que vamos organizar a exposição também em conjunto com o design expositivo, ou seja, que secções é que vão haver aqui, como é que vamos organizar e, sobretudo, esta relação entre a exposição e o livro, o catálogo, que também é sempre importante para nós. Por isso o primeiro ponto de partida é sempre ver os objetos, perceber quais são as dificuldades, quais são as facilidades. Nesta exposição específica houveram bastantes facilidades, o que foi bom, que ajudou bastante. Lá está, nesse lado muito organizado, o Jeremy, que já tinha muitas coisas preparadas e nós podemos, ao contrário de outras exposições, podemos só estar focados, no meu caso, no design, não é? E isso ajudou bastante também. Ok, portanto, neste caso trabalhaste com o Jeremy Aston, noutros casos trabalhaste com outros curadores, e portanto estou a perceber que houve aqui claramente uma troca criativa direta e sim, foi uma boa experiência trabalhar com o Jeremy. Muito boa, sim, correu bastante bem logo desde o início. Ou seja, eu acho que o nosso papel também como designers e no gabinete tentamos fazer isso. Ou seja, isto é uma coleção de anos para o Jeremy, não é? É importante também esse lado de proximidade dele com a coleção ser respeitado. Ao mesmo tempo também existe a relação da Casa de Design, da Câmara de Matosinhos, da ESAD, não é? E que estas pontas encaixam todas. Mas o Jeremy também foi, para além de ter as coisas muito organizadas, também era uma pessoa muito aberta às nossas ideias, àquilo que íamos pondo em cima da mesa. Por isso, de uma maneira bastante orgânica, as coisas foram avançando e os prazos foram-se cumprindo todos, as coisas puderam ser feitas com calma e com cabeça, ou seja, não houve assim aquele sentimento de pressa e de fechar porque já só temos mais esta data, ou de não cumprir uma data porque alguém já não cumpriu para trás.
isso resultou bastante bem. Portanto, uma boa relação e que eu tenho a certeza que está visível na exposição. E em toda a entidade da exposição, que eu posso ser testemunho disso. Agora falando um pouco mais da identidade visual em si, um dos elementos que eu reparei mal cheguei à exposição e que está sobretudo mais presente nos meios impressos, desde os cartazes, panfletos, e neste caso o catálogo, que acho que é o elemento que mais me chamou a atenção. Existe este laranja forte, e eu queria saber se existe alguma justificação por trás da escolha desta cor, que está várias vezes repetidamente presente ao longo da exposição. Existe, claro. Sim, não quer dizer que esta seja a fórmula ou que faça sentido para toda a gente, mas eu tento sempre, não quero dizer que bem, mas tento sempre que todas as decisões que tomo nos projetos em que trabalho tenham uma razão, que ela não precisa de ser clara, não precisa de ser óbvia, ninguém precisa de saber dela, mas a mim ajuda-me a haver uma razão para tomar determinada decisão. Pode ser para argumentar quando partilho com o cliente, como pode ser para me ajudar a orientar no caminho ou no passo a seguir. Aqui o laranja veio o Jeremy trouxe-nos estes caixotes, não é? Esta ideia de fazer uma exposição de secadores, que não é assim o tema mais óbvio, é assim meio bizarro quase. Mas facilmente quando começamos a abrir as caixas o entusiasmo passou logo para o nosso lado, ou seja, os objetos eram muito interessantes, as formas, as cores, esta ideia dele também quase de contar o tempo, ou seja, de navegarmos por estes 100 anos através da lente da evolução dos secadores, e começamos a colocá-los, estávamos nesta sala, começamos a colocá-los em cima da mesa, a olhar para eles, e o laranja era uma cor bastante presente na coleção, por ser uma cor muito forte em catálogos industriais, e veio um bocadinho daí, ou seja, ok, vamos fazer uma exposição de secadores, existem muitos caminhos para onde isto pode ir, e a nossa tentativa foi perceber qual era o porquê do Jeremy ter feito esta exposição, e ele, sendo designer de produto, tem uma relação muito forte com a indústria, e então também nos pareceu fazer sentido irmos por esse caminho. E então nos primeiros exercícios que fizemos percebemos que, ok, se nós encontrarmos aqui uma fonte, uma grotesca, uma coisa muito fria, muito industrial, lá está, e se conseguirmos encontrar este laranja, e o nosso desafio era conseguirmos que o tom de laranja fosse o mesmo em todo o lugar, tanto que isso depois acontece na exposição, acontece na capa do catálogo, no flyer, e a ideia era chamar a atenção para esse lado industrial, e acho que funcionou bem, menos na inauguração, em que sentíamos, ou seja, víamos as pessoas com o flyer, víamos algumas pessoas com o catálogo, e o laranja tem essa força de contraste com o resto, e sim, destaca. É isso, e era esse o nosso objetivo. O que nós queríamos era, ok, se calhar vamos manter a simplicidade, não temos de estar aqui com rodeios, e vamos ver se o laranja consegue cumprir esta função. Espero que sim. Sim. Eu chamo-me logo a atenção, lá está. Bom, foi algo que eu referi e que eu gostei muito, também é uma cor que eu gosto, portanto. E o contraste com o preto, não é? Que são duas cores que funcionam muito bem, e também tive que fazer uma questão relativamente no catálogo. Tu crias estas bordas pretas à volta da página, que nos dá esta ideia do miolo das páginas serem todas a preto por fora, apesar de por dentro depois o conteúdo ser diferente. E aí acredito que seja mais uma justificação estética. Mais ou menos. Lá está, eu acho que é importante. Claro que poderiam montar as bordas pretas, poderia ser só o laranja, e não ia ser por aí que não ia funcionar, ou que não ia estar interessante. Acho que é sempre um balanço entre o lado estético, mas como eu disse, eu gosto sempre de ter uma razão, ou seja, essas linhas pretas vieram um bocadinho da estética de labels e daqueles autocolantes muito industriais, e no fundo também desta necessidade de criar uma linha, aqui pronto, tem um duplo sentido, mas uma linha de condutor entre toda a exposição e que depois também unisse com o catálogo. As campânulas também têm uma borda preta, de repente as legendas também já estavam a ter a borda preta, depois começamos a fazer alguns exercícios no editorial com essa borda,
E depois começou a fazer mais sentido. Existe aqui um secador, estava a ver se eu encontrava, um secador laranja, que ele é laranja e preto, e então... Eu sei qual te referes. Sim. Não importa muito bem dizer o nome, até porque isto é um código muito estranho, mas um secador dos anos 70 da AEG, que ele é laranja e preto e tem uma forma diferente, e começamos a fazer sentido também que este livro, por ser sobre um tema que é bizarro, não é? Um livro quase de centro de mesa, que ele, ou seja, a partir de pessoas que gostam de design de produto, ou pessoas que gostam de secadores, não é? Vai-se lá saber se é um grupo de pessoas, vão ter o interesse de ir ter com ele, mas achamos que fazia sentido haver aqui qualquer coisa que nos chamasse a atenção. E então primeiro este brilhante do laranja, não é? E depois as bordas pintadas a preto dão assim uma estranheza ao livro também que nos faz querer abrir e perceber o que é que está aqui dentro. O facto de não colocarmos imagens na capa, ou seja, ele ser um bocadinho enigmático, as pessoas quando o abrem começam a perceber, ok, isto são secadores e é uma coleção, e começam a descobrir o livro. Ou seja, quando estamos a trabalhar, estas coisas não são sempre claras, não é? Mas pronto, existe esta estética, voltando ao início, esta estética dos rótulos industriais que me agradam a mim e que nos começaram a fazer sentido, e também esta relação da linha com a fonte. A linha ajuda a trazer a fonte um bocadinho mais em evidência, e como tínhamos tão poucos elementos, a linha torna-se mais importante do que... Ou seja, mais importante na composição, porque ajuda a trazer a tipografia um bocadinho mais... a ficar com mais destaque. Pronto, e vamos seguindo estas lógicas, estas inspirações, e depois as peças começam a encaixar todas. Depois descobrimos que as campânulas também tinham essa linha preta, então se calhar faz sentido tirar ainda mais proveito disto. E pronto, foi daí que veio, ou seja, há sempre uma razão. Muito bem, eu por acaso não tinha chegado a essa possível justificação. Não tem de ser clara, percebes? Eu acho claro, que não nos ajuda no processo mais do que... Sim, durante o processo é que acabas por perceber isso, mas acho que cria uma consistência muito boa também, portanto, muito bem. E por acaso é engraçado que, se calhar de uma forma inconsciente, nem me apercebi que esse secador que tu referiste foi um dos que mais se destacou quando estive na exposição. Se calhar também poderá ter sido o meu cérebro a redirecionar-me para ele por causa da paleta de cores do catálogo também, que já tinha visto logo à entrada, ou não, mas pronto, é engraçado também essa questão. Depois, então, relativamente mesmo à questão técnica do desenvolvimento do livro, isto é um livro de catálogo, portanto há muita coisa aqui para catalogar, mas já disseste que não foi assim tão difícil, mas houve assim algum desafio inesperado ou algo que tivesses mais dificuldade, e como é que conseguiste responder depois a isso? Sim, eu acho que há sempre desafios, embora este caso, este exemplo desta exposição é um exemplo bastante particular, porque de facto as coisas, pronto, a identidade também que nós desenvolvemos era minimamente simples de trabalhar, mas sim, ou seja, de facto as coisas, os secadores estavam catalogados, estavam legendados, estavam fotografados, tirando alguns cortes que tivemos de fazer. Pronto, as coisas, o trabalho foi-nos muito facilitado nesta exposição, que foi ótimo. Mas existem sempre desafios, sim. O Jeremy, por exemplo, tinha uma timeline que também já tinha desenhado, que foi bom, e é sempre interessante pensar, primeiro português e inglês, num catálogo pequeno, que nós queríamos que o livro fosse pequeno, para ser bastante handy, para ser muito manual, como um secador. E depois como é que nós vamos colocar estes textos aqui nas duas línguas, ainda para mais. Isso é sempre um desafio. Depois, como fazer uma timeline também nas duas línguas e que vai existir num formato livro, catálogo, né? Ainda para mais numa escala pequena e numa parede gigante, e isto vai fazer sentido. Assim, de repente, como já estão aqui 1000 outras coisas a borbulhar na minha cabeça, já não me lembro tão bem de que desafios é que possam ter surgido. Mas este da timeline é complexo. Depois a casa do design não parece, mas tem as paredes muito tortas. Aquilo não há uma linha vertical, nenhuma linha perpendicular. E então depois este processo também de
depois de ter o desenho feito, em termos de artes finais, também é sempre um bocadinho complexo e nós também pomos sempre com invenções para nos dar mais trabalho a nós próprios. Esta parte da timeline foi complicada. Depois também estou agora a pensar aqui numa parte não tão de design, mas que acaba por afetar o design. O Jeremy tinha muitos textos que queria colocar na exposição e depois percebeu-se que, ok, se nós cortarmos 2 frases neste texto, se calhar vão haver mais pessoas que vão estar com disponibilidade para o ler. E esta gestão, eu também acho que, não parecendo um exercício de design, é muito um exercício de design, porque, por um lado, não gosto de estar a dizer ao curador: vamos cortar aqui uma frase, vamos tentar reescrever aqui isto de outra maneira mais pequena. Por outra, se isso fizer com que o texto fique mais num destaque maior, numa escala maior, num alinhamento mais agradável, isso pode fazer com que mais pessoas leiam os textos, e isso também é melhor para a exposição e para o trabalho dele. Por isso essa gestão também foi uma parte minimamente complexa e boa. O Jeremy, lá está, como eu disse, também super, sempre muito aberto. Não era como se ele dissesse: pronto, ok, cortem à vontade. não desta forma, mas tentar perceber um porquê, tentar perceber, não, isto aqui era mesmo importante, e nós também sempre abertos a esse: ok, isto é importante, vamos nós ajustar aqui isto de outra forma. Mas pronto, não tenho assim uma grande história para contar de dificuldades, porque felizmente foi um projeto muito agradável para todos. Ficamos todos muito contentes com isso. Ainda bem. E tens aqui uma boa resposta depois à questão da timeline. Claro que tem outro impacto quando uma pessoa vê na parede. Por sua vez, eu não sabia que eles eram tortas. Lá, não se apercebe, quem está a ver a exposição não se apercebe disso, mas acho que o desdobrável também acaba por facilitar depois essa... pôr em papel essa questão. Pronto, agora vou-te perguntar apenas se tens algum secador que seja favorito nesta exposição. Há tantos, portanto é difícil escolher. Eu devo dizer que o do pato foi um que se destaca logo na entrada. Sim, o pato é claramente a estrela ali da exposição. Obviamente. Mas também há ali uns que parecem um bocado... Snoopy também é muito fixe. Sim, mas todos estes aqui dos anos 70, assim meio pistolinha, eu acho muito fixe. Gosto especialmente de um que se chama Time Machine, que é assim um bocado sci-fi, que é este aqui. Sei. E é tipo uma cápsula que colocas na cabeça, assim uma cena mesmo há anos 70. E especialmente por causa do nome, esta ideia de Time Machine, achei muito fixe. Mas é difícil de escolher um. Eu acho que já disse 3 diferentes quando me perguntaram. Estes aqui da Ronson, pronto, não estou a mostrar as imagens, não é? Mas estes da Ronson também têm um detalhe com uma espiral aqui no ventilador, que graficamente é muito interessante. Isso depois até nos fez... isto também pode ter sido uma dificuldade, voltando se calhar à pergunta anterior. Se calhar tem aqui uma resposta mais interessante para dar. Existe esta dificuldade de uma exposição, nós podemos ver 360 do objeto, não é? Temos esse lado tridimensional, e quando estamos a desenhar o catálogo, decidiu-se aqui, nesta ideia de catalogar, ok, vamos fotografar os perfis dos secadores e a coisa fica mais ou menos homogénea. Só que a exposição vai terminar, não é? E os secadores vão voltar para a casa do Jeremy e há coisas que esta linha de perfil não cumpre. E então surgiu esta ideia de se fotografar, que tem no final do catálogo, de se fotografar alguns close-ups dos secadores que nos permitem, se calhar, até algo que na exposição não conseguimos, que é esta ideia de lupa e até de comparação, não é? Em que pegamos, ok, vamos fotografar as ventoinhas mais diversificadas da coleção, vamos fotografar os botões, existem uns de slide, uns de clique, e este lado, quer gráfico, quer de produto, também foi meio dificuldade olharmos aqui para eles todos, selecionarmos, fotografar-se. Aqui sim já não havia tanto tempo porque nós não estávamos a contar fotografar, mas esta dificuldade sobretudo de relação entre catálogo e exposição, não é? e que resolvemos desta forma. Pronto, e isto veio sim deste lado dos secadores serem tão fixe,
ser difícil de escolher um preferido. São as formas, são as E coisas. é muito rico. As diferentes A épocas. coleção é muito boa. Talvez o Jeremy agora levá-los para casa, usam diferente todos os dias, estiverem Sim, funcionais. sim. Ele diz que tem uma que usa uma tecnologia diferente, que é a toalha de banho. Eu também sou desses. Eu também sou, por acaso, confesso. Mas imagino também aqui com uma garagem cheia de secadores. Por isso, Estamos uma coleção que demorou a recolher também. Sim, acho que sim. Pronto, João, estamos aqui a chegar ao final do episódio e agora, fugindo um bocado da exposição, queria-te só fazer uma pergunta mais pessoal, que é se tens alguma música que gostasses de partilhar e depois um livro que também gostasses de partilhar. Certo, perguntas muito difíceis para um designer que passa a vida a ouvir música. Uma música é assim uma coisa mesmo cruel de se pedir. É difícil. Até porque nós no gabinete estamos sempre a ouvir música, o caminho do trabalho que eu ouvi música, acho que cada vez menos tiro os fones dos ouvidos. Lembrei-me de uma que eu vi hoje de manhã, que gosto muito, sobretudo para não sei, sendo também um podcast, é sempre assim um momento mais retrospectivo, que é a Dream do Ryoshi Sakamoto. Podia dizer essa, podia dizer 1000 outras, mas foi a que estive a ouvir hoje de manhã e é um compositor e uma música que gosto muito, por isso vou chutar essa para aqui. Também um artista que eu gosto de ouvir, confesso. Portanto, é uma ótima escolha, eu diria. E talvez um livro agora? Um livro. Agora vou pedir para pôr em pausa, porque esqueci-me do livro que tinha escolhido. Podes deixar continuar a gravar e depois trato disto. Qual foi o livro que eu tinha? Estavas na pergunta anterior, eu estava Sem problema, não há problema nenhum. Eu ia selecionar. Mas está a correr bem? Achas que falei pouco? Não. Pelo contrário, até a dar umas respostas bastante boas, desenvolvidas. Outro não tiveram a mesma sorte. Portanto. E também estou surpreendido já sei qual é o livro que eu escolhi. Ok. Portanto, um livro agora que queres partilhar. Então, livro, para ser um bocadinho de contra, vou escolher uma revista, que é uma revista que já sigo há algum tempo, que mudou agora há pouco tempo de identidade, que é a Kaleidoscope. Não sei se conheces. Conheço. Pronto, tanto pelo conteúdo, como pelo grafismo, como pelo objeto, acho uma revista muito completa, que tento sempre ir acompanhando. Não tenho todas, é difícil, nem das últimas, mas tenho algumas e sempre que sai uma nova tento sempre procurá-la, se tiver assim com os extras, comprá-la. E não sei se isto é recomendação, se é uma coisa que eu gosto, mas lembrei-me da Kaleidoscope, acho que é um livro, revista, com que me identifico, por isso também vou deixar aqui essa nota. É uma boa resposta, não tem que ser um livro de leitura, não tem que ser uma ficção científica ou um romance, nada disso. Portanto, pronto. João, muito obrigado pelo teu tempo mais uma vez. Para todos os ouvintes, espero que tenham gostado desta experiência e voltaremos no próximo episódio. Muito obrigado. Okay.